Thiago, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Professor, tem uma dúvida de como proceder. Sei que a insalubridade não é mais por função, né? Acho que nunca foi. Mas existe classificação de função da empresa, 1, 2 e 3. Aí ele continua aqui embaixo. Porém, essas funções acabam substituindo entre si e tem atividade insalubre. Como devo proceder nos laudos? Eu acredito que ele está se referindo, pessoal, àquela condição, mecânico 1, 2 e 3, auxiliar de produção 1, 2 e 3, né? Então, eu acredito que seja nessa perspectiva, né, Pedro? Se não for, coloca aí para mim nos comentários, tá? Cara, nos casos que eu já peguei desse negócio de mecânico 1, 2 e 3, auxiliar de produção 1, 2 e 3, a diferença era só salário, né? A maioria das vezes é só a diferença salarial. É porque o 2 ganha mais do que 1 e o 3 ganha mais do que o 2 e o que 1. Entendeu? Então, a maioria das vezes é só questão de salários mesmo, tá? Só questão salarial. Mas já aconteceu comigo também de pegar trabalhadores que... Fazenda mesmo. Fazenda tinha muito isso, né? Tinha não, dependendo da fazenda, né? Por exemplo, o operador de máquinas 1 era o cara que só trabalhava no trator. O operador de máquinas 2 é o cara que trabalhava no pulverizador. O operador de máquina 3 é o trabalhador que trabalhava na colheitadeira, né? Então, já peguei fazendo nessa característica. Ou seja, cada função dessa daí executava uma atividade diferente. E é aquele negócio, Pedro, se o trabalhador mudar de uma função para outra e atualizar os riscos, mudou os riscos, tem que fazer aso de mudança de risco para aquele trabalhador poder executar aquela atividade. Normalmente, quando a gente tem essa questão de 1, 2 e 3, não há uma flutuação entre as atividades, tá? O cara que é 1, ele só faz aquele serviço, o 2 só faz aquele e o 3 só faz aquele. Se há uma mudança de função, é literalmente uma mudança de função, tá? É literalmente uma mudança de função. O trabalhador, ele tem que tratar como se fosse realmente, de fato, uma mudança nova, tá? Uma função nova, ok? Mas assim, Pedro, também é outra situação, cara. Tem que analisar caso a caso. O que eu já peguei? Vou tentar resumir aqui. O que eu já peguei? Eu já peguei empresas que a diferença do 1, 2 e 3 era só salário, ou seja, tá todo mundo no mesmo GHE, né? Os riscos são os mesmos, fazem exatamente a mesma coisa, a diferença é só salarial. Então, isso não impacta. Quando eu tenho diferenças de funções, o 1 faz isso, o 2 faz aquilo, o 3 faz aquilo outro, eu vou avaliar, possivelmente eu vou colocá-los em GHEs diferentes. Se o trabalhador foi transferido de uma função para outra, de 1 ele saiu para 2, é exame de mudança de risco, né? E tudo aquilo que envolve a mudança de risco, mudança de função, entendeu? Agora, se está tendo uma flutuação, cara, Thiago, tá tendo uma flutuação, o cara sai de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, e fica ali, cada dia ele está numa atividade diferente, aí possivelmente é tudo um GHE só, aí tem que ver como é que vai ser feita a análise. Se tiver uma flutuação descontrolada entre essas funções 1, 2 e 3, sem se caracterizar a mudança de função, cara, aí tem que estudar caso a caso, tá, Pedro? Aí precisava ver certinho as possibilidades, estudando o caso real mesmo, tá? Mas como eu disse, a maioria das vezes é só salário, e quando tem bem determinados, as atividades são fixas, né? 1 só faz aquilo, 2 só aquilo outro, e 3 só aquilo outro, e você analisa como se fossem GHEs separados. Ok?